Conversa com meu povo, nos passos do Senhor ressuscitado. Em meu leito durante a noite procurei o amado de minha alma. Procurei-o e não o encontrei. Vou, pois, levantar-me e percorrer a cidade pelas ruas e pelas praças, procurando o amado de minha alma. Procurei-o e não o encontrei. Encontraram-me os guardas que faziam a ronda pela cidade. Acaso vistes vós o amado da minha alma? Com este texto do Cântico dos Cânticos, propomos fazer um caminho pelas ruas das cidades e da vida, ajudados pelas narrativas das aparições do Senhor ressuscitado, que nos acompanham nesta semana da oitava da Páscoa, para encontrá-lo de novo e sempre mais. Justamente os guardas, aqueles que rondavam o sepulcro, foram envolvidos na primeira experiência da presença viva de Jesus. Já chama a atenção o fato das mulheres o encontrarem, para que discípulas fiéis que eram, pudessem experimentar a alegria que lhes tomou o coração e os passos, e levarem a notícia aos outros discípulos. E recebem a recomendação de todos seguirem para a Galileia, o que foi sempre entendido como sinal de que Ele está presente em nosso dia a dia, marcado pelas lutas e empenhos que a vida oferece. Entretanto, o evento traz consigo a versão que correu a modo de boato de que os discípulos teriam roubado o corpo do Senhor. A preço de corrupção, até hoje a versão do burburinho pelas ruas pode provocar-nos, a fim de que nós possamos escolher, é claro, a profissão de fé da Igreja e não o indiferentismo e o relativismo reinantes. A fé da Igreja no Cristo morto e ressuscitado, de verdade, nos faz alegres e ágeis para evangelizar. Ele está vivo, presente e atuante. No lugar que Jesus reconhece as mulheres, a experiência de Maria Madalena, apóstola dos apóstolos, é única. Vejamos. Lágrimas que limpam os olhos, a visão dos anjos, a saudade sentida por aquela que experimentara os frutos da presença do Senhor, comunhão profunda que a faz reconhecê-lo pelo nome pronunciado. Maria, Mestre, eu vi o Senhor, foi a sua palavra aos discípulos. Faz bem lavar os olhos com lágrimas, olhar ao nosso redor, vendo aqueles que pensamos ser jardineiros ou tantas outras profissões, para chegar àquilo que não passa, a certeza da fé no Cristo ressuscitado, que é reconhecido e imediatamente envia em missão. E tal missão continua hoje, com nossos gestos e palavras que levam o querigma, o anúncio do ressuscitado a todos. Sempre a estrada. Agora é o caminho de Emaús. Discípulos entristecidos, um peregrino, talvez parecido com um andarilho, é portador da luz que ilumina as mentes e aquece os corações. Jesus presente no próximo desconhecido, Jesus presente na palavra que lhes é explicada, corações que ardem pelo Senhor ainda desconhecido, a casa acolhedora quando cai a noite para chegar à plena revelação, quando Jesus parte o pão com eles. Depois,
o caminho de volta a Jerusalém, certamente feito com a presteza da alegria experimentada, e a igreja reunida com a notícia da aparição a São Pedro, testemunha qualificada. De fato, estrada, amizade, casa acolhedora, pão repartido, distâncias que se encurtam, igreja reunida, sobejamente o Senhor nos oferece respostas ao perguntarmos pelo amado de nossa alma. Entretanto, também os outros discípulos passaram pela fadiga do medo e da dúvida. Se Maria Madalena pensou estar diante de um jardineiro, os de Emaús consideravam-no peregrino ou andarilho, justamente os apóstolos pareciam estar vendo um fantasma. Maria ouviu seu nome. Em Emaús foi sinal o partir do pão. Agora, ao mostrar-lhes as mãos feridas e os pés, come com eles um pedaço de peixe assado. Impressiona a delicadeza com que Jesus trata aqueles homens frágeis na fé, explicando-lhes também as Escrituras. Depois, deveriam sair pelos caminhos do mundo, certos de conhecer muitas pessoas a perguntarem sobre o Salvador. Eles mesmos, com todos os seus limites, recebem a missão de anunciar seu nome, a conversão e o perdão dos pecados. O caminho agora se faz quando as portas se escancararem para o mundo e a missão. Os apóstolos, Pedro à frente, tinham muito a amadurecer. Pelos evangelhos, sabemos que eles desejaram pescar peixes de novo, quando já tinham sido feitos pescadores de homens, e trabalharam a noite inteira. Só que sem Jesus presente, nada dá resultado. É como acontece conosco, se desejarmos estar na barca da igreja sem o Senhor Jesus, mesmo se nos julgarmos competentes para convencer os outros. Na praia, uma figura, quem sabe um pescador ou um madrugador a caminhar. Um diálogo de longe, João que reconhece o Senhor, Pedro, sempre ele, pula na água e vai ao seu encontro. Pesca abundante, a rede da unidade da igreja que não se rompe, e peixes, nos quais alguns comentaristas viram um símbolo do batismo. E ninguém se atrevia a fazer perguntas, pois sabiam que era o Senhor. Com a fé no Cristo ressuscitado, tudo se transforma e Ele conduz a barca da igreja à pesca abundante. No sábado, após a Páscoa, a igreja nos faz abrir também o Evangelho de São Marcos, 16, 9 a 15. Em poucos versículos estão presentes Maria Madalena, os discípulos de Emaús, as crises e as dúvidas e a aparição aos 11 discípulos, repreendidos pela falta de fé e dureza de coração. Mas são eles mesmos os enviados. Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. Começa o longo caminho, com a certeza de que o Senhor não os abandona. Os discípulos foram anunciar a boa nova por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra pelos sinais que a acompanhavam. E neste final de semana, oitava da Páscoa, no domingo da Divina Misericórdia, a Igreja nos propõe meditar e viver duas aparições de Jesus ressuscitado. Ele apareceu aos seus discípulos já no dia da ressurreição e uma semana depois, com alguns traços que podem remeter a uma celebração eucarística. O dia do Senhor,
a presença de Jesus na comunidade, a reconciliação pelo perdão, a recordação da paixão e o dom do Espírito. As portas trancadas são sinal da nova condição de Jesus. O medo é vencido com a saudação de paz pascal. A dúvida e o desânimo com a identificação corporal de Jesus, que atravessa as barreiras internas e externas do homem. A missão é ato soberano de Jesus para prolongar a própria missão. O sopro é como a criação do homem novo, dotado do alento do Espírito, na força da ressurreição de Jesus. Alguns dias depois, outra aparição, com a presença de Tomé, o incrédulo que pede provas palpáveis. Tomé o encontra quando está com a comunidade, onde poderia ver Jesus e professar a fé, e, ironicamente, torna-se ele testemunha excepcional. Um aviso para os que no futuro viriam a crer pelo testemunho apostólico. Meu Senhor e meu Deus. Os que creram sem ter visto, agora querem ser felizes e agir pelo mundo, andar pelo mundo anunciando a ressurreição. Sabemos responder a quem vier ou for por nós procurado, que já sabemos onde se encontra o amado e desejado pela humanidade e pela Igreja. Permaneça conosco, caríssimo irmão, caríssima irmã, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Neste final de semana, primeiro a grande alegria da ordenação episcopal de Monsenhor Raimundo Posidônio Carreira da Mata, Monsenhor Cid, que acontece nesta manhã de sábado, para quem me acompanha no sábado. Às 9 horas, na paróquia de São João Batista e Nossa Senhora das Graças de Iquaraci, a ordenação episcopal de Dom Cid, o novo bispo coadjutor da Diocese de Bragança do Pará. Nosso abraço a Monsenhor Cid, o desejo de que ele possa exercer o seu ministério com toda a força, dignidade, vigor, seriedade com a qual ele viveu esses anos de padre aqui na nossa arquidiocese. E a nossa gratidão por todo o bem que ele fez no meio de nós. Amanhã, dia 24, ou hoje, para quem me ouve, me acompanha no domingo, nós temos a celebração da Jornada Vocacional da Arquidiocese. Todos os anos, nos primeiros meses, nós realizamos a Jornada Vocacional. Jovens de todas as partes, a partir de 16 anos, estão convocados. É um dia de encontro, de testemunhos, de oração, de convivência alegre, muito feliz, que acontece no Centro de Cultura, em Ananindeua. Então, toda a juventude está convocada para estar conosco nesta jornada vocacional. Sejam todos muito bem-vindos. E agora vamos às perguntas ou observações que as pessoas nos mandaram. Primeiro vem de Maria Firmina dos Santos, de Belém. Norberto, parabéns pela organização das celebrações da Páscoa aqui em Belém. Muito bom ver a unidade da Igreja de Belém. E a TV Nazaré nos proporcionou também um momento único. Eu agradeço muito a sua observação. Foi tanta gente que trabalhou. Às vezes o bispo fica como espectador otimista, elogioso, diante de tantas pessoas nas paróquias e comunidades, nas áreas missionárias, na televisão, rádio, internet, tudo isso que faz parte da nossa vida da Arquidiocese de Belém, para construir essa celebração da Semana Santa e da Páscoa. Foi uma graça muito especial para todos nós. Ainda é tempo, nessa oitava de Páscoa, que está terminando nesse sábado e domingo,
de cumprimentar, desejando que a Páscoa seja verdadeira, seja santa para todos, e agradecer a todas as pessoas que em nossas paróquias ou áreas missionárias ajudaram, prepararam para que fosse muito bem realizada a Semana Santa e a Páscoa. Pergunta vem agora de Elizabeth Santos. Dom Alberto, o que acontece quando um padre pede para sair do sacerdócio? Ele pode continuar celebrando a Eucaristia? Pode ser inserido de uma outra forma nos trabalhos da igreja? Veja só, um padre que é ordenado, não tem jeito de raspar a ordenação. Ele continua sendo padre. Quando ele entra numa crise pessoal, e aqui a gente respeita a situação da consciência da pessoa, ele faz um pedido, e só o Papa pode dar essa licença, que é a dispensa das obrigações sacerdotais. Quer dizer, ele não vai exercer mais o ministério. É claro que nessa situação ele não pode presidir mais a Eucaristia ou dar os outros sacramentos, a não ser em situação de perigo de morte de uma pessoa, aí ele pode dar o sacramento da penitência e a unção. Mas é claro, nós temos padres que deixaram o ministério e que se inseriram muito bem em outras atividades dentro das respectivas paróquias, dentro, é claro, daqueles limites estabelecidos pela própria Igreja. Mário Vargas, de Belém. Dom Alberto, de onde vêm os óleos que são abençoados na missa do Crisma? É o óleo de oliva. É claro que nós procuramos o óleo da oliveira, procuramos, quando esses óleos são adquiridos, que seja um óleo de qualidade garantida, porque o costume bonito, importante da igreja é que o óleo seja o óleo de oliveira, né? Para confeccionar o óleo para os enfermos, óleo para os catecúmenos e para o óleo do crisma, que é consagrado, e todos acompanharam, que tem a vasilha com óleo, e depois eu derramo o bálsamo, os perfumes, que expressam exatamente a importância desse óleo que é usado no batismo, na crisma, na ordenação de padres, na ordenação de bispos. Quem acompanha nesse final de semana a ordenação episcopal de Monsenhor Cid vê que o óleo é derramado sobre a cabeça dele. É a unção que se faz quando alguém é ordenado bispo. Patrícia Cavalcante, de Belém. Alberto, parabéns para o padre Glaudemir Simplício pelo belíssimo sermão proferido no Colégio Santo Antônio. É claro que eu já manifestei publicamente e pessoalmente ao padre Glaudemir o agradecimento e os cumprimentos pela preciosidade deste sermão proferido no Colégio Santo Antônio. Foram 3 horas precisas. Inclusive, quando ele me mostrava o texto, ele tinha ensaiado com o tempo, estava anotado quantos minutos ia gastar para cada uma das palavras. Só que nem ele, nem eu poderíamos imaginar as circunstâncias que viveu o padre Glaudemir para chegar a este sermão. Porque justamente a Sexta-feira Santa era o 7º dia do falecimento do seu pai. E ele enfrentou virilmente, com muita força e com muita emoção também, é claro, fazer este sermão, e ele tinha escolhido o tema da morte, não podia imaginar que deveria experimentar pessoalmente a morte do seu pai. São essas coisas que acontecem na igreja, nos fazem crescer, nos fazem amadurecer, tanto a ele como todos nós que participamos deste sermão das 7 palavras. Deus lhe pague, padre Glaudemir, continue na fidelidade à sua missão. Juliana Crespo, de Belém. Os eventos da Arquidiocese de Belém, a partir de agora, serão com a presença do público? O Sírio será também assim? É claro. Claro, Juliana. Tudo agora já foi feito, você acompanhou a Semana Santa,
realizamos todas as procissões, todos os eventos externos e internos, segundo a legislação vigente hoje no município de Belém, e aliás é a norma para o estado todo. Nas áreas externas não há mais a obrigatoriedade do uso da máscara, mas nos eventos internos, onde há possibilidade de concentração de pessoas, então aí a norma é que as pessoas ainda usem máscaras. Toda uma questão de prudência que nós precisamos levar em conta, porque o tal vírus vai continuar por aí. Segundo alguns dizem, eu não sei a informação precisa disso aqui, mas parece que todos os anos teremos que nos vacinar contra este vírus, como se tem a vacina contra a gripe que se deve receber todos os anos. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que este final de semana seja bem vivido, mais do que tudo com a participação na vida da igreja, a participação na Eucaristia no sábado, à tarde, noite ou no domingo. E desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.